Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre se fisioterapeuta pode fazer espirometria. Esse exame avalia a função pulmonar do paciente. Dessa forma, fornece dados que suportam gráficos com diferentes volumes e capacidades pulmonares. É algo relevante no diagnóstico e monitoramento de patologias respiratórias de caráter obstrutivo e restritivo. Sabe-se que o laudo da espirometria cabe a pneumologistas qualificados, mas quanto à condução do procedimento é uma grande dúvida. Respondo essa e outras questões neste podcast, incluindo detalhes sobre a importância da prova de função pulmonar. Confira ainda dicas para aproveitar as vantagens do laudo online via telemedicina. Sobre fisioterapeuta fazer espirometria. Sim, o fisioterapeuta pode fazer espirometria. Contanto que tenha recebido o treinamento necessário, esse profissional é apto para a realização do exame. A capacitação confere o certificado técnico em espirometria, preferencialmente expedido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. O entendimento é corroborado por entidades profissionais como a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. A avaliação dos fluxos e volumes é um teste integrante da avaliação funcional respiratória, conjuntamente com as mensurações de força da musculatura respiratória e ventilometria e consta no Referencial Nacional de Honorários Fisioterapêuticos, aprovado e homologado pela Assembleia Nacional da categoria no Brasileiro de Fisioterapia. As medidas de fluxos e volumes pulmonares contribuem para a avaliação de tratamentos para distúrbios ventilatórios, incluindo terapias administradas pelos fisioterapeutas. Por isso, a espirometria tem papel importante em sua rotina, sustentando a continuidade de tratamentos eficazes e a sugestão de novas abordagens quando a terapia não tem o efeito desejado. Sobre quem pode fazer o exame de espirometria. De forma resumida, posso afirmar que a realização do exame cabe ao técnico em espirometria ou prova de função pulmonar. Essa profissão é reconhecida desde 2015 pela Classificação Brasileira de Ocupações. Cabe ao profissional técnico em espirometria realizar exames de diagnóstico ou de tratamento, processar imagens e ou gráficos, planejar atendimento, organizar a área de trabalho, equipamentos e acessórios, operar equipamentos, preparar o paciente para exame de diagnóstico ou de tratamento, atuar na orientação de pacientes, familiares e cuidadores, trabalhar com biossegurança. Essa costuma ser uma capacitação adicional para profissionais de saúde. No dia a dia, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas acrescentam esse conhecimento específico à sua formação, atuando na condução da espirometria. Ao combinar os conhecimentos, eles realizam o exame de maneira segura, identificando riscos em potencial e prestando os primeiros socorros, se for necessário. Alterações na frequência cardíaca, tosse e broncoespasmo estão entre as complicações que podem surgir devido ao esforço respiratório do paciente, especialmente quando é feita a espirometria com prova broncodilatadora. Entenda para que serve o exame de espirometria. Também chamada de teste do sopro ou prova de função pulmonar, a espirometria pode ter finalidade clínica ou ocupacional. O exame ocupacional é a versão mais simples, enquanto a espirometria completa proporciona um estudo detalhado da capacidade pulmonar antes e depois do uso de broncodilatador. De forma geral, o procedimento serve para diagnóstico de patologias que atingem as vias aéreas inferiores, a partir de sintomas sugestivos como tosse, dispneia e sibilos. Asma, bronquite, pneumonia, tuberculose e doença pulmonar obstrutiva crônica são as principais. Prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. A espirometria pode integrar os exames de saúde ocupacional para evitar o surgimento ou agravo de asma ocupacional, pneumoconioses, câncer no pulmão. Monitoramento de condições crônicas. O exame permite verificar resultados de tratamentos e a evolução de patologias respiratórias crônicas. A avaliação de atletas, esportistas e pacientes que serão submetidos a grande esforço físico passam por check-up que pode incluir a espirometria para testar que estão aptos a realizar suas atividades. Se você que me ouve é um profissional de saúde,
considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Saiba como laudar uma espirometria. O laudo da espirometria começa com a análise dos gráficos de volume-tempo e de fluxo-volume, que são mostrados em relatório do aparelho de espirometria. O espirômetro ainda oferece os valores dos seguintes volumes e capacidades pulmonares. Capacidade vital, maior volume de ar mobilizado na expiração. Capacidade vital forçada expiratória, volume máximo de ar exalado com esforço máximo, o que se dá a partir do ponto de máxima inspiração. Volume expiratório forçado no primeiro segundo, volume de ar exalado no primeiro segundo durante a manobra de capacidade vital forçada. A partir desses dados, pode-se determinar se o resultado do exame é normal, se revela um distúrbio respiratório obstrutivo ou restritivo. O laudo será normal quando os números estiverem dentro dos valores de referência para um paciente sem patologia respiratória. O resultado identifica uma doença de padrão obstrutivo nas seguintes condições: VEF1/CVF menor que o limite inferior. VEF1 e fluxo geralmente reduzidos. Há um distúrbio de padrão restritivo quando são encontrados. VEF1/CVF maior que o limite inferior. CVF menor que o limite inferior. Fluxo expiratório forçado 25 a 75%/CVF maior que 1,5 com fluxos supranormais, considerando o paciente com diagnóstico esperado de restrição. Laudar uma espirometria exige conhecimentos avançados e é ato restrito a médicos especialistas. Vantagens do laudo eletrônico da espirometria. Embora o espirômetro forneça dados relevantes, o laudo da espirometria exige a avaliação de um pneumologista especializado no exame. Caso contrário, os resultados perdem em qualidade, comprometendo o diagnóstico e tratamento do doente. Porém, nem sempre há pneumologistas de plantão para laudar a prova de função pulmonar. Principalmente fora das capitais e zonas urbanas, onde há escassez até de médicos generalistas. A boa notícia é que não é preciso investir altas quantias para atrair especialistas que supram todo o horário de funcionamento da sua clínica ou hospital. Com o suporte da Telemedicina Morte, você delega a interpretação da espirometria ao nosso time, disponível 24 horas por dia. Seu fisioterapeuta ou profissional de enfermagem realiza normalmente o procedimento e envia os gráficos ao nosso sistema, acessível mediante login e senha. Em seguida, um especialista de prontidão analisa os valores e curvas e os compara aos padrões de normalidade. Ele registra a conclusão no laudo online, assinado digitalmente e entregue via plataforma. Desse modo, sua equipe recebe os resultados em minutos. Conheça mais benefícios da telepneumologia Morte acessando o site da Telemedicina Morte. Saiba como laudar uma espirometria. O laudo da espirometria começa com a análise dos gráficos de volume-tempo e de fluxo-volume, que são mostrados em relatório do aparelho de espirometria. O espirômetro ainda oferece os valores dos seguintes volumes e capacidades pulmonares. Capacidade vital, maior volume de ar mobilizado na expiração. Capacidade vital forçada expiratória, volume máximo de ar exalado com esforço máximo, o que se dá a partir do ponto de máxima inspiração. Volume expiratório forçado no primeiro segundo, volume de ar exalado no primeiro segundo durante a manobra de capacidade vital forçada. A partir desses dados, pode-se determinar se o resultado do exame é normal, se revela um distúrbio respiratório obstrutivo ou restritivo. O laudo será normal quando os números estiverem dentro dos valores de referência para um paciente sem patologia respiratória. O resultado identifica uma doença de padrão obstrutivo nas seguintes condições: VEF1/CVF menor que o limite inferior. VEF1 e fluxo geralmente reduzidos. Há um distúrbio de padrão restritivo quando são encontrados. VEF1/CVF maior que o limite inferior. CVF menor que o limite inferior. Fluxo expiratório forçado 25 a 75%/CVF maior que 1,5 com fluxos supranormais, considerando o paciente com diagnóstico esperado de restrição.
Laudar uma espirometria exige conhecimentos avançados e é ato restrito a médicos especialistas. Vantagens do laudo eletrônico da espirometria. Embora o espirômetro forneça dados relevantes, o laudo da espirometria exige a avaliação de um pneumologista especializado no exame. Caso contrário, os resultados perdem em qualidade, comprometendo o diagnóstico e tratamento do doente. Porém, nem sempre há pneumologistas de plantão para laudar a prova de função pulmonar. Principalmente fora das capitais e zonas urbanas, onde há escassez até de médicos generalistas. A boa notícia é que não é preciso investir altas quantias para atrair especialistas que supram todo o horário de funcionamento da sua clínica ou hospital. Com o suporte da telemedicina Morse, você delega a interpretação da espirometria ao nosso time, disponível 24 horas por dia. Seu fisioterapeuta ou profissional de enfermagem realiza normalmente o procedimento e envia os gráficos ao nosso sistema, acessível mediante login e senha. Em seguida, um especialista de prontidão analisa os valores e curvas e os compara aos padrões de normalidade. Ele registra a conclusão no laudo online, assinado digitalmente e entregue via plataforma. Desse modo, sua equipe recebe os resultados em minutos. Conheça mais benefícios da telepneumologia Morse acessando o site da Telemedicina Morse.